apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:02, boa noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, já vi, tá abafado. CDL no ar. Eu ia tentar falar de máscara, gente, mas não dá. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/santaportal. A produção é da Elaine Brazão. Elaine vai dar boa noite, mas antes vai ligar aqueles 4 botõezinhos que estão ali, que eu estou vendo que estão desligados. Fala, Elaine Brazão, boa noite. Boa noite, Roberto César, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá. E Marcos Caseiro, médico infectologista. Hoje o tempo teve sol pela manhã, esquentou um pouco, depois ficou tudo nublado. No início da tarde a temperatura caiu. E para quinta-feira, Elaine Brazão, o que esperar da previsão do tempo? Amanhã vai ser um tempo bem instável, com chuva o tempo todo. Eita, e as temperaturas? Mínima de... Peraí que eu escrevi errado. Máxima de 19 e mínima de 16. Mas, porra, a máxima é 19? Por isso que eu confundi. Meu Deus. Bom, então aquela friaca que está a caminho vai chegar amanhã. Exatamente. Oremos. Nessa madrugada, né, na verdade. Ah, é? Vai virar tudo. Vamos torcer por esse... Bom, tem gente que gosta do inverno. É muito bom. Nicolau é um que gosta, André Ursini é outro que também gosta deste frio, de meu Deus. E a Bovespa? Caiu 1,15% e fechou o dia 100.891 pontos. Outro tombo de novo, já Sim. É o segundo tombo da semana. E o dólar? Subiu 1,13% e fechou o dia R$ 5,53. No CDL no ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo autoriza o funcionamento por 8 horas na fase amarela do Plano São Paulo. A medida passa a valer a partir de sexta-feira e é válida para todos os setores, como shoppings, comércio, serviços, salões de beleza e barbearia, restaurantes e similares, academias, convenções e atividades culturais. Os empresários poderão escolher se adotam uma jornada contínua ou fracionada, respeitando o limite de 8 horas diárias. O governo de São Paulo dá autonomia a municípios para seguir planos de volta às aulas. As 645 prefeituras de São Paulo terão autonomia para decidir se vão ou não acompanhar o cronograma previsto pelo Estado para o retorno presencial às aulas nas redes pública e privada. A previsão é que as escolas possam reabrir parcialmente para as aulas de recuperação a partir de 8 de setembro. Reabertura do Poupa Tempo em Santos tem aglomeração e confusão. Capacidade reduzida de atendimento gerou insatisfação das pessoas que precisaram dos serviços presenciais. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos vai aumentar a quantidade de ônibus e de viagens na nossa região. São 13 linhas que circulam entre Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga e Cubatão. ICMS destina mais de 11 milhões de reais aos municípios da Baixada Santista. O repasse do valor foi feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Comerciantes de registro no Vale
Vale do Ribeira realizam protestos por abertura do comércio. A campanha Trabalha Registro solicita ao governo do estado o avanço da fase vermelha para a fase amarela do Plano São Paulo. Alerta de chuva, ressaca e alagamentos em Santos e região. As áreas de instabilidade devem chegar por aqui já na quinta-feira e permanecem durante a sexta-feira e pode haver queda brusca da temperatura. E tem muito mais. Nesta quarta-feira, 19 de agosto de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Nicolau Obeide, boa noite para você. Quinta-feira, dia 20, é o dia do vizinho. Mais uma data para o comércio. E para comemorar essa data, nada melhor do que prestigiar o comércio do seu bairro. Durante toda a pandemia, o apelo foi um só: compre do comércio local. A CDL Santos Praia incentiva essa prática e apoia a campanha. Portanto, no dia 20, compre do comércio próximo da sua casa, compre no seu bairro. Tá aí, Nicolau, a criatividade tomando conta das pessoas em mais essa campanha. Amanhã, dia 20, o dia do vizinho. É verdade. Nós temos, o Sindicato do Comércio Varejista, o OMA, né? CDL Centro, nós temos feito campanhas, compre em Santos, né? E compre do comércio local, ou da região da Baixada Santista. Por quê? Porque prestigiando o comércio local, muitas vezes o comércio daqui é um comércio familiar, né? Muitas vezes é a esposa, o filho, a família, né? A família que gastam dinheiro, vão gastar, né, esse dinheiro que entra aqui mesmo. Então nós rodamos o dinheiro na economia. Muitas vezes você compra aí de um hipermercado, de uma empresa multinacional, né, grande, o dinheiro nem passa por aqui. Eles apertam um botão, o dinheiro vai embora. Às vezes nem fica no Brasil, porque as maiores redes de hipermercado hoje são internacionais, né? Francesa, o Extra é um grupo francês, Carrefour. Então, são Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, né, que é o Extra. Cassino, né? Então não fica nem aqui. Então nós estamos tentando mercados locais, supermercados locais. Às vezes não conseguimos competir com preço, né? Óbvio que o consumidor ele vai buscar o que mais lhe interessa, que às vezes é o preço, que é o volume de compra, mas essa campanha ela é fundamental importância para o comércio local. Muito bem. Você tem esse hábito, você que trabalha como empresário numa grande rede de hipermercados, você compra do mercadinho lá do seu bairro onde você mora? André Ursini, boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu compro sim, Roberto. Eu sou um cara que eu gosto de privilegiar aquele lutador do dia a dia que está ali com o seu comércio local, que muitas vezes, como falou o Nicolau, empresa familiar, que a gente vê passar de pai para filho, né? Tá toda a família empenhada. Eu gosto muito disso. Eu privilegio sim, ainda indico e às vezes chego até a dar algumas dicas de falar, olha, faz assim, muda ali, faz aquilo outro. Principalmente na época que começou a pandemia, o comércio ficou muito assustado. Muitos locais que eu frequentava, né, pela experiência que a gente adquire de vida, eu falava, olha, cria um aplicativo, faz um canal de vendas assim e tal, porque a gente tem que fazer isso mesmo, é isso que movimenta. A gente tem que lembrar que 60% da mão de obra empregada no Brasil vem de pequenas empresas, então é importante a gente ajudar a manter essas empresas atuantes e principalmente essas empresas com condições financeiras de manter os salários em dias, porque é isso que põe alimento na mesa de todo brasileiro. Muito bem. 60%, você 60% disse? da mão de obra empregada no Brasil vem de micros e pequenas empresas. Muito bem. Inaugurando a live do Santa Portal, o Alcides Catarino, boa noite a todos. É um prazer ouvi-los, nem tanto em vê-los, pois vocês são muito feios, Não. diz ele aqui. E você é lindo, né, Alcides? Tô vendo aqui sua fotinha do perfil. Aliás, eu conheço o Alcides Catarino. Tá te chamando de feio, né, Nicolau? O Alcides, responde pra ele. Não merece nem resposta. Ele tem que arrumar a porta lá do CDL. Por favor. Arrumou até hoje. Arrumar a porta. Quem não arruma a porta não tem direito a falar dos outros. Eu ouço essa história da porta já há mais de 4 anos. E ele não arrumou até E não lá. arruma. Ele não vai É lá. impressionante isso. E vem falar que a gente Mexeu é feio. com quem tava quieto, hein? O Alcides.
Vai dormir. Governo de São Paulo autoriza funcionamento de estabelecimentos por 8 horas na fase amarela do Plano São Paulo e dá autonomia a municípios para seguir plano de volta às aulas. O comércio comemora o anúncio da ampliação do tempo com as portas abertas, mesmo na fase amarela do Plano São Paulo. As medidas passam a valer a partir da próxima sexta-feira. Já os municípios ganham autonomia para decidir sobre a volta às aulas. Um inquérito sorológico apontou que 64% dos estudantes entre 4 e 14 anos da rede municipal que tiveram Covid-19 são assintomáticos. Isso significa que as crianças e adolescentes poderiam se tornar vetores de disseminação da doença com a volta às aulas presenciais, aumentando o número de casos, internações e óbitos na cidade. Nicolau Obeide, vamos dividir em 2 etapas essa notícia do governo do estado. Afinal, esse anúncio foi feito hoje pelo vice-governador Rodrigo Garcia, e primeiro fala dessas 8 horas ainda dentro da fase amarela. Isso pode ser um indicador de que não avançaremos para a fase verde ainda na sexta-feira. A fase amarela ela está tendo umas flexibilidades. Ele está apontando em cima daquelas aquelas cidades que estão na fase amarela ou regiões na qual tem perdurado, ou seja, não tenham retroagido, não tenham voltado para a fase laranja. Então, eu acho que é um bom sinal da baixada, né? Que vem acontecendo, o número de internações diminuindo, mas o que está pegando, né? Vou usar uma expressão de jovem, né? Uma gíria? Uma gíria jovem. O que está pegando. Tá pegando. Não, infelizmente, o que está acontecendo é o número de óbitos, né? Nós temos um número de óbitos muito alto ainda, que é uma condição da mudança de fase. É o que tem mais peso nessa história. Isso, é o que pesa mais na história. Então, por isso que para entrar na fase verde, teria que baixar bem o número de óbitos. Infelizmente, tem baixado o número de internações. Eu, se eu não me engano, cheguei a ouvir em 27% de ocupação dos leitos do SUS e 33% da rede particular. É um número super baixo. Acho que nunca estivemos num número tão baixo. Mas o número de óbitos ainda está bem alto, então, infelizmente, isso tem um peso, né? Porque são 5 condições, né? Mas essa é que tem o maior peso. Então, não sei se no final do mês, mas temos uma semana ainda. Temos agora dia 21, né? Que seria sexta-feira próxima. Já houve uma flexibilidade, até uma antecipação, porque o decreto será feito amanhã para começar a vigir sexta-feira. Aí entra junto também o decreto da prefeitura, na qual cada cidade vai poder fazer as suas adaptações. Pode ser que o próximo é dia 28, se eu não me engano. Seja um preparo para a gente entrar na zona verde, que aí flexibilizaria muito mais. Mas espero que melhore. Regiões como você falou aí, do Vale do Ribeira, na qual eu conheço bem, eu tenho casa lá em Ilha Comprida, eu acho que o André também conhece bem, né, aquela região. É lamentável, né, André? É lamentável como é que aquela região está, e o comércio ainda de registro, né, que é um comércio pujante, né, registro. Iguape tem um comércio também bem pujante. Canané é uma cidade que tem um comércio pequeno, mas também é um comércio pujante. Tem sofrido bastante em relação a isso, né? Porque ficar totalmente fechado para aquele pessoal que já tem uma vida difícil, né? Que você vê que há pouco tempo nós conseguimos acabar com aquele refrão que existia, vamos dizer assim, referente ao Vale do Ribeira, que era Vale da Fome, Vale da Morte. Chamava Vale da Fome. Vale da Morte era em Cubatão. Não, Cubatão, né? Não, era o Vale da Fome que falava, né? Porque é uma região pobre, né? Miracatu, Juquiá, é a região mais pobre do estado de São Paulo. Miracatu, Juquiá, Registro, que é a única cidade que ainda tem um pouquinho mais de movimentação. Estrutura, isso né? Porque não é uma cidade turística, né? Por não ser cidade turística. A Ilha Comprida, Cananéia, Iguape, são cidades mais turísticas que viviam independente da pesca e do turismo. Mas é lamentável, a situação lá está bem ruim. Eu tenho falado com o meu caseiro, não tem serviço para ninguém de nada. E eles dependem, né? Eles trabalham de dia para comer de noite. O André sabe bem disso, né, André?
Minha vida foi pautada nisso, trabalhar de dia e comer à noite. Mas o Vale do Ribeira está sofrendo já há bastante tempo. Eu sempre estou dizendo, Nicolau, o seguinte: o governo do estado, por saber que é a região mais pobre do estado, já deveria ter tomado uma atitude diferente do que tomou com relação ao resto do estado. Por exemplo, como eu sempre falo, eu acho que como o mundo colocou tratamentos de forma diferente, os continentes foram tratados, a pandemia de formas diferentes, o governo do estado de São Paulo deveria ter olhado o Vale do Ribeira de uma forma diferente. Quando a gente pega uma região pobre como aquela, diferentemente das regiões do centro-oeste do estado... aí para você. Será que ele não está olhando de uma forma diferente porque o nosso presidente aí é muita maldade, daquela região? Presidente, tô escorrendo um pouquinho o meu veneno aqui. Então, e aí falta Mas também, pode ser. e aí falta também, Nicolau, um pouco de apoio do governo federal também, né? Porque a gente sabe que o apoio tanto do Pronamp, que agora vai abrir a partir de amanhã, né? Uma nova linha de crédito, acho que são 11 bilhões de reais para as pequenas microempresas no Pronamp, mas eu acho que por ser uma região mais pobre do estado, tanto o governo do estado como o governo federal deveria ter criado uma linha de crédito para essas pequenas microempresas da região do Vale do Ribeira, para que eles tivessem acesso ao crédito e não acabar demitindo funcionário, né? Então eu acho que, assim, como foram feitos análises de forma diferente, o governo do estado de São Paulo deveria ter analisado, né? Ou, como você falou, se foi analisado dessa forma em razão de uma questão política, que eu acredito que não deva ter sido, mas se foi realmente, esperamos que não, porque a gente está falando de vidas humanas, de emprego, de sustentabilidade da sociedade, né? Que depende do comércio. Também faltou por parte do governo federal um maior incentivo para que esses pequenos comerciantes regionais de uma região tão pobre, tão carente, tenham um auxílio emergencial aí também para o empresário, para poder fazer a sua folha de pagamento, para poder fazer o seu capital de giro, para poder até criar novas formas de abrir novos comércios, seja via eletrônica, seja de outras formas. Então eu acho que tanto falhou o governo do estado como falha o governo federal de dar esse auxílio para essa região que está sofrendo muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Você que trabalha com megas empresários, eu sempre falo assim, eu tenho uma frase em relação a financiamentos e bancos, e o Roberto sabe disso, que o banco empresta o guarda-chuva quando não está chovendo. E esses pequenos empresários, muitas vezes têm restrições. Sim. Muitas vezes as empresas estão irregulares. Sim. Né? Você acha que eles conseguem pegar esse dinheiro? Eu acho que tem que abrir exceções. Como houve o caso da exceção do auxílio emergencial, de dar R$600 para as pessoas, deveria ter dado um auxílio emergencial para essas pequenas empresas que têm restrições cadastrais. Entendeu? Mesmo sem certidão, com algum tipo de restrição, que também você tem que analisar o seguinte, Nicolau, você no CDL, quando você pega um associado novo, você puxa a ficha cadastral dele, você com a sua experiência, você acaba sabendo quem serve e quem não serve. Eu sempre tenho falado, desde março, quando começou a pandemia, que o maior erro que o governo federal teve é não usar o CDL ou as associações comerciais para que esse dinheiro de auxílio emergencial chegue nas empresas. Porque você está na linha de frente lá, você sabe dentro do teu CDL quem são os teus associados, que são pessoas que passam por dificuldades momentâneas, que estão com problemas financeiros e de cadastro momentâneo, por aquela pessoa que às vezes tem um comércio há 20 anos, 25 anos, 15 anos lá aberto, com a porta aberta. A diferença entre o picareta e o que Entre o picareta, o arareiro, aquele que monta, pega o crédito, sai no dia seguinte para o norte, para o sul do país, até para outro país. É diferente, você sabe, porque se a Caixa Econômica Federal tivesse usado o CDL ou a Associação Comercial para poder ter esse relacionamento com o pequeno lojista, com o pequeno empresário, eu lhe garanto que a situação não estaria do jeito que está. Do cadastro positivo, que seria dentro porque agora é moda, né? Não, mas eles falam tanto do cadastro positivo, que é exatamente o que você está falando, é ver quem é você e não puxar se você está negativo ou não. Porque simplesmente uma empresa nova, um laranja aí, que abre uma empresa nova, ele consegue o crédito. Exato. Um empresário, às vezes, tem 30 anos de comércio. Que tem até sede própria. E se atrapalhou, ele não tem direito ao crédito. Exatamente. Tá injusta essa avaliação. Bom, eu já ouvi a opinião do André Ursini, já ouvi a opinião do Nicolau Obeide sobre a nova medida do governo de São Paulo, que vai autorizar 8 horas na fase amarela, ainda dentro da fase amarela, medida que passa a valer a partir de sexta-feira. A gente anunciou também que os municípios têm liberdade e autonomia para seguir o plano de volta às aulas. Quero saber de um dos médicos mais importantes da nossa região, Dr. Marcos Caseiro, o que ele acha dessa história toda, se a gente já está pronto e preparado
para essas medidas. Boa noite, Marcos Caseiro, bem-vindo ao programa. Oi, boa noite, como é que vai você? Boa noite, prazer enorme em falar com você, com seus ouvintes. Desculpa, acho que nós desencontramos aí com a sua fiel escudeira aí na questão de eu estar indo aí e tal, mas eu estava dando aula hoje aqui no Zoom, desculpa, mas eu acho que dá para a gente conversar legal aí, né, meu amigo? Vamos lá, estou à disposição de vocês. Muito bom. A gente queria saber, doutor, em relação a essa flexibilização dentro da fase amarela, com os comércios em geral podendo funcionar 8 horas, e o governo do estado de São Paulo decidiu hoje que os municípios terão liberdade para volta às aulas. O prefeito Bruno Covas ontem declarou que, em função de um estudo, que é um inquérito sorológico, que apontou que 64% dos estudantes da rede municipal de ensino tiveram Covid-19 e são assintomáticos, levantou uma preocupação no prefeito em relação a essa liberação da volta às aulas, e o prefeito Bruno Covas, na cidade de São Paulo, já determinou que a volta às aulas presenciais não aconteceriam. A gente queria saber a sua opinião. Bom, então, deixa eu falar. Eu acho que são duas coisas que nós estamos falando aqui. Eu acho que primeiro a gente tem que ir para o macro, né? O nosso país é muito grande, o Brasil é muito grande, né? E nesse aspecto, eu queria dizer para você assim, nós permanecemos com uma epidemia em altíssima atividade no nosso país. Eu tô falando com você, mas eu tenho ultimamente pensado em não falar mais, porque assim, se morre nesse país 1.000 a 1.300 pessoas se morreram antes todo santo dia, nos últimos 3 meses. E se nada nós fizermos, e que na verdade nada está sendo feito, nós seguiríamos nesse ritmo até novembro, nós chegaremos claramente a 200 mil óbitos. Escreva aí, eu estou te falando isso no dia 19/8. Né? Agora, inequivocamente, essa epidemia na nossa região, em São Paulo, ela diminuiu de uma forma expressiva aqui, sem dúvida, nossos dados são inequívocos. Eu tenho os dados diários do Emílio Ribas, do Guilherme Álvaro, que é o marcador. Nós temos 6 pacientes apenas, não tem 6. Vamos a ter quase 30. Tem diminuído o número de casos graves, não tenho dúvida, mas o número de casos detectados continua num padrão elevado. Essa é a primeira questão. O nosso grande preocupação, eu já falei isso contigo, eu acho, em algum momento, se não falei assim, é o efeito bumerangue, que tem sido muito discutido isso, quer dizer, a epidemia ela está se interiorizando claramente, né, aqueles estados que estavam tranquilos, não tem nada, aqui Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, está explodindo lá, né? Então, quer dizer, essa doença ela contamina um contingente populacional que a gente não sabe qual é esse número e refreia. Agora, o problema a gente abre tudo, aquelas pessoas que estavam isoladas, que são os mais vulneráveis e idosos, começam a sair e, na verdade, o risco deles se contaminarem. É isso que a gente tem que ficar muito atento. Agora, primeira pergunta sua, em relação a ampliar a questão dos bares e tal, eu acho que em 2 horas não vai alterar nada, já está aberto, eu acho que isso aí não modifica nada. Agora, na questão dos alunos, eu peço perdão e pode parecer contraditório o que eu vou te falar, eu não voltaria com as aulas para esses alunos. Eu não voltaria. Eu sou categórico no meu entendimento neste momento e vou te dizer o porquê. Eu faço a seguinte questão, nós estamos em agosto, se a gente voltar como seria pensado inicialmente em setembro, será que 2 meses nós vamos resolver o problema de todos os nossos alunos, vamos recuperar todo esse tempo perdido? Primeiro. A segunda, ainda que o número de casos graves seja pequeno em crianças, nós temos um alerta da OMS de casos na Inglaterra, na França, de casos graves em crianças, que é a chamada síndrome, uma síndrome semelhante à síndrome de Kawasaki. Eu acho que a gente tem que ficar atento para esses quadros graves. E para finalizar, as crianças são os grandes vetores de transmissão e de levar esse vírus para dentro de casa. Muitas crianças, quase 60%, vivem com pessoas acima de 60 anos. Então, eu acho que são 2 coisas. Eu acho que essa abertura do comércio, eu acho que nesse momento não tem como voltar atrás, meu amigo. Não tem como. Eu acho que tem esse entendimento que vocês estavam falando, eu ouvi esse finalzinho.
Acho que o comércio está numa situação crítica, mas eu acho que em relação às aulas, ainda que entendo a questão dos pirueiros e tudo, eu particularmente não voltaria nesse momento. A gente tem uma situação na cidade de Santos, doutor Marcos Caseiro, como que o senhor avalia? A gente tem observado que a ocupação de leitos de UTI, elas estão num nível muito baixos, assim, nunca vistos antes, inclusive com a desativação de um hospital de campanha na Zona Leste aqui em Santos. Isso é um bom sinal? É um sinal de que a doença na cidade de Santos está sob controle? Não, então, eu te comentei isso, comecei falando isso, né? Comentei o dado nosso aqui do Guilherme Álvaro, que nós estamos nesse momento com UTI com apenas 6 pacientes, é o número mais baixo de todos os tempos. Está caindo de uma maneira clara, não há dúvida, né? Eu acho que nós chegamos num nível de acometimento bastante elevado, que a gente não sabe qual é esse número. Esse é um grande dado que ninguém tem. Interessante, eu não sei se você viu, você é um cara muito bem informado, eu leio, ouço muito você, mas é uma questão que nos estudos epidemiológicos brasileiros, muito semelhante ao nosso que nós fizemos aqui em Epicobres, que eles mostraram que chega na região do Amazonas, que eles chegaram a um certo pico, quando eles foram fazer a nova medida 15 dias depois, baixou. Então, o que eles estão vendo é que não passa de 20%, em nenhum lugar passou de 20%, 25%. Quer dizer, é muito interessante essa informação. A gente não sabe se esses anticorpos não se mantêm, o que for. Bom, nesse sentido, eu tenho um estudo nosso aí que está rolando no Guilherme Álvaro. Nós vamos para a segunda fase, colhendo 3 meses depois, nós vamos ter muitas dessas respostas de durabilidade desses anticorpos. É uma pergunta. Mas o que parece é que, certamente, independente desse valor, nós atingimos um valor que diminuiu os casos, repito, ainda que o número de casos permaneça elevado, o número de casos graves indiscutivelmente diminuiu. Indiscutivelmente diminuiu. Todas as UTIs, como você falou, desativando. Minha única preocupação, o meu único temor, e aí envolve essa questão, essa questão de continuar com essas medidas desse novo normal, é que eu, particularmente, o Epicobres mostrou que quando você pega a população acima de 60 anos, a prevalência de anticorpos nos estudos, em todas as 4 fases que nós temos, sempre foi muito baixa. O que pode significar isso? Essas pessoas ficaram isoladas. Eu acho que quem tinha comorbidade, quem tinha acima de 65 anos, se assustaram e ficaram isoladas, né? Então, a única preocupação é no momento em que você abre tudo, essas pessoas que realmente sofreram, ficaram isoladas, fizeram tudo direitinho. Nós temos cerca de 80 a 90 mil pessoas acima de 60 anos aqui em Santos, quase que um quarto. Essas pessoas começarem a sair de uma maneira totalmente não seguras, e nós temos a chamada segunda onda, aquele efeito que eu falei, efeito bumerangue. Por isso que eu acho que a gente tem que abrir, eu acho que a gente tem que facilitar a vida dos comerciantes, eu acho que a vida tem que seguir, eu concordo com tudo isso. Nós temos que continuar atento com as regras de segurança. Eu só acho que a questão das escolas é diferente, porque as crianças envolvem uma movimentação extensa. No ambiente escolar, contamina todos, não tem dúvida. Quem conhece criança, quem tem filho, como é que é? Você vai fazer medidas de isolamento com criança de 5 anos, 10? Impossível. E essas crianças voltam para casa, 60% das crianças vivem com idosos, com pessoas mais velhas. Eu acho que essa é a questão que eu reinsisto, achar que na questão das crianças, eu acho particularmente que não é o momento. Não sei se refresca, na medida em que não vão voltar com 100% dos alunos, refresca, de repente, trazer 30% dos alunos para a sala de aula. Né? Essa é a grande questão. Num ano praticamente já perdido, não é, doutor? Você acha, eu pergunto para tu acha que nós vamos conseguir recuperar? No melhor cenário, começamos em setembro. Aí vem setembro, outubro, novembro, vamos dizer. Você acha que a gente consegue recuperar umas escolas absolutamente deficitárias historicamente, que a gente sabe que a qualidade de formação é péssima, a qualidade desses ambientes é péssima, eles não têm muitas vezes torneira, água. Imagine você ter água, medidas de isolamento. Eu fazer por fazer.
Você acha que a gente vai ganhar 1 ano em 3 meses? A gente não consegue em 1 ano, né? Fazer uma formação adequada. Então, é o que eu digo para você. Eu acho que nós teremos esses modelos vacinais até o fim desse ano, começo do ano que vem. Certamente, essa população mais vulnerável será prioritária. Eu, sinceramente, compactuo aqui numa única vez com o pensamento do Covas em São Paulo, que realmente ficou assustado, porque os dados são inequívocos, né? Além disso, viu? Repito, nós estamos tendo casos muito graves em crianças, é chamada síndrome de Kawasaki, descrito já lá, né? Já era um alerta a OMS fez em crianças, ainda que seja de pouco prevalência, é muito grave. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma na questão das crianças. Bom, para a gente encerrar com o Dr. Marcos Caseiro, já agradecendo pela sua gentileza de conversar com a gente, mais uma vacina está sendo testada no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a 4ª vacina contra o coronavírus. São testes de fase 3 dessa vacina, que é a D26CoV-2S, desenvolvida pela Janssen Pharmaceuticals, do grupo Johnson & Johnson. A nossa esperança de resolver essa situação é com a vacina, né, doutor? Essa vacina é da Janssen Silag, né, que é belga, né? Veja, tem 200 modelos de vacina no mundo rolando, 200, mais de 240, né? Em fase 3, essa aqui já vai se somar, chegamos quase a 10. Eu acho que a questão dessa russa trouxe um desequilíbrio nisso, ainda que acho que eles tenham atropelado fases e tudo mais. Você viu que todas as outras, o Butantan e a própria Oxford já estão falando, né? E talvez de adiantar a análise desses dados para outubro, novembro, e já talvez terem aprovação e começar a fabricação. Então, assim, todas essas vacinas fizeram muito rápido essas fases todas. Mas eu acho que hoje a gente tem segurança de poder dizer, porque os modelos das vacinas são os mesmos que nós usávamos para outras vacinas, né? Então, a questão de segurança de efeito adverso a longo prazo, isso parece que está meio resolvido. A questão é se ela induz imunidade. E eu acho que numa situação que nós temos crítica como nós estamos, né, com 1000 casos de morte todo dia no Brasil, eu acho que só temos a vacina. Essa doença está se expandindo lá na Índia de uma maneira impressionante. Ainda tem 1 bilhão de habitantes. Eu acho que a vacina é a única escapatória. Eu acho que nós teremos em muito breve vacina até o fim do ano, que certamente será a grande solução para esses grupos mais vulneráveis. Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no CDL no Ar. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Eu agradeço imensamente. É um prazer estar contigo. Estou sempre à sua disposição para estar com vocês aí, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 99615-4715. Vou repetir, faça sua consulta lá no WhatsApp do Marcelo Meneghelli, palmeirense, na Top Games, 99615-4715. E já, Nicolau, tem pergunta do Marcelo Meneghelli para você, mas só depois do intervalo. Você está no CDL no Ar. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com.
sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Ai, estamos de volta. Fala, Nicolau. Nicolau, fala, Nicolau. Olha, Nicolau, está um sucesso essa promoção, essa ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$10 cada e todo o valor arrecadado é destinado à Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Pontos de venda: Avenida Marechal Deodoro, 13 Altos, na CDL Santos Praia, no Gonzaga. Na Galeria Quinta Avenida, na Loja 9, na Slex.com, a minha loja de suprimentos de informática. Eu pensei que você era proprietário da loja. É estou conversando com a diretoria da empresa. E na praça de alimentação do Shopping Pátio Iporanga, no restaurante Fogo de Minas, da Paula Parames, que só tem comida gostosa lá, nesse restaurante. É que ele ganha brigadeiro da Paula? Sopa, brigadeiro. Sopa eu já vi. Aí, sopa, minestrone. O que o cara não faz para ganhar um brigadeiro? Que delícia, Paula. Olha, eu acabei de saber aqui, antes de nós entrar no rádio, que a empresa aí, qual é o nome da empresa do André? Vai doar. Andaraguá? Opa! Andaraguá vai doar máscaras para nós colocarmos nessa promoção. Que bacana. Ele falou que vai, né, para eu fazer, já estou podendo na roda aqui. Não, mas ele falou, pode mandar fazer, a empresa paga e nós vamos continuar com a campanha de doação. Então, tudo que a gente arrecada é para essa Abrace, né? É Abrace, que são crianças e jovens. E jovens com câncer, né? Então, assim, não temos fins lucrativos algum, é simplesmente porque eles fazem um trabalho muito bonito e hoje, com essa época de pandemia, as doações estão muito restritas, não estão conseguindo quase doações. Então, nós escolhemos uma e estamos fazendo as doações para eles. Muito bem, parabéns. Então, colaborem, comprem máscaras, que é uma coisa que todo mundo tem que ter, tem que usar, tem que comprar. E ao custo de R$10. Então é só ligar pro CDL aí, dá o número aí, Elaine. Qual é o número do CDL? 97416. 289-9495. Sim, é que eu uso mais o WhatsApp. Ah, é legal. Ela é garota WhatsApp. Pronto. Mas é mais fácil mesmo. Telefone fixo não serve mais pra nada. Absolutamente só nada. Só pra pagar a conta. O Luciano, hoje tocou na minha casa. Aí eu falei, caramba, o telefone tá tocando. Não vou atender. Não, eu falei, não vou. Deve aí, ser propaganda. É um banco querendo me oferecer dinheiro. Quando eu cheguei, ele parou de tocar. Boa noite. Era pro Nicolau. Boa noite a todos e a todas. É o Luciano Abílio, o Ronaldo Andrade está conosco também. O Alcides Catarino tá rindo à toa daquilo que a gente falou dele no comecinho do programa. O Antônio Luiz de Souza, presidente da CDL Santos Praia. Esse trio é fera. A Carla Marques Ramalho, boa noite a todos. Ela diz que vai aguardar o frio, fazer o quê? Diz ela, adoro o calor, adoro o sol. E ela disse que as aulas só tinham que voltar no ano que vem. E diz ainda que o filho dela não vai voltar de jeito nenhum. A Catarina Obeide Dias Amâncio, boa noite. O Nicolau é muito jovem. Tá falando só. Eu acho que tá confundindo comigo. Ela né? é minha sobrinha. E ela gosta que eu fale, sabe o quê? Que ela é minha sobrinha preferida. O Marcelo Moura, boa noite a todos da bancada, sempre junto com o CDL no ar. Grande abraço para você, Marcelo Moura. A Maria Souza tá aqui. Maria Souza, boa noite para você. Primeira vez que eu vejo a Maria na nossa lista de ouvintes aqui. Seja bem-vinda, de Cubatão. O Marcelo Meneghelli, boa noite a todos. Grande abraço ao meu presidente. Presidente, sexta-feira
já podemos ficar 8 horas de lojas e portas abertas? Então, vai sair, o governador antecipou hoje, o decreto será publicado amanhã do governo do estado. Amanhã mesmo a prefeitura deverá regulamentar o decreto, porque a prefeitura ela pode regulamentar dentro do que o governador determinou, e sexta-feira deverá entrar em vigor, sim, mas será um horário regulamentado pela prefeitura. Talvez estenda mais 2 horas do horário para quem não é essencial, que hoje tem que fechar às 19 horas, não é isso? Das 13 às 19, ou talvez antecipe a abertura, abra às 11 e feche às 19. Os shoppings também vão ter mais 2 horas. Talvez alguns shoppings possam adotar de abrir às 10 e fechar às 18, ou continuar com horário de meio-dia e fechar às 20. Não podendo ultrapassar o limite das 22 horas nenhum estabelecimento comercial, seja ele essencial ou não. Inclusive restaurantes, não é isso? Sendo essencial não. Restaurante é essencial. O atendimento ele tem aquele horário limitado, mas pode trabalhar no delivery, somente até as 22 horas. Olha, o Sandro Luiz Cabral Jesus, sou professor e não tenho opinião formada, pois no ensino remoto percebemos que o interesse caiu brutalmente e elas não estão isoladas em suas casas. Outra coisa que os governantes falam em entrevistas sobre a obrigatoriedade cai por terra quando ainda insistem em ter papel como documentação. Olha que dado interessante do Sandro Luiz, dizendo que o ensino remoto, o interesse não é tudo isso que as pessoas estão falando. Eu não sei o que o André pensa disso aí, mas eu penso o seguinte, que o que é essencial, e eu já fui moleque, nós já fomos moleque, sabemos, dentro de uma escola, dentro de um colégio, é disciplina. Né? Então aquela obrigação do horário de disciplina. Tem muitas pessoas que estão trabalhando, olha, não estou falando de escola não, viu, Roberto? Não conseguem se organizar, trabalhar em home, o tal do home, né? Trabalhar dentro de casa, não consegue. Home office. Tem pessoas que são desorganizadas a nível de não conseguir trabalhar nesse horário. Ou trabalham em excesso, né? Eu vejo a minha filha ela trabalha em excesso, ela acorda de manhã, ela ficou uma semana em casa, ela acordou de manhã, eu falei, toma café primeiro, não, eu já vou entrar em reunião, e aí eu chegar à noite, ela ainda está no trabalho, então assim, trabalha mais do que deveria, como tem pessoas que trabalham menos do que deveria. Então tem que ter uma disciplina, como se estivesse no escritório, encerra o seu dia, encerra o seu expediente. A escola tem que ser a mesma coisa, tem que se obrigar à disciplina. Então não desperta o interesse, lógico que não vai despertar, porque quando vai para a escola, colegas, amigos, né, é bem diferente. Isso eu só tenho a lamentar. Só lamentar porque o nosso ensino, ele já está bem sofrido, né, André? Está muito ruim. E vai piorar. Vai piorar. Olha, Nicolau, eu digo o seguinte, a questão do teletrabalho ou home office é questão de realmente disciplina, o que você falou. Logicamente que no começo a gente acabou trabalhando em carga horária mais do que trabalhávamos antes. Eu, por exemplo, passei a ganhar 5 horas por dia que eu passava dentro do carro, aumentei a minha carga horária trabalhando de home office. Então, quer dizer, a gente acabou até produzindo mais, né? A gente acabou, algumas empresas até bateram o recorde de faturamento em razão das pessoas produzirem mais. A questão do ensino, que eu vejo é o seguinte, eu tenho um filho que falava para mim quando ele estava no colegial, eu gosto de ir para a escola, eu só não gosto de estudar. O fato da criança estar dentro da sala de aula não quer dizer que ele está ali com a atenção voltada para o professor, também tem isso. Então, quer dizer, se ele está em casa tendo aula virtual, porque ele não está prestando atenção, mas também dentro da sala de aula, às vezes ele não está prestando atenção. Então, eu acho que realmente o que tem que se fazer é os pais criar a disciplina do hábito de ter a aula
pelo vídeo, ter a aula ali virtual e prestar atenção naquilo ali, fazer os exercícios e tal. E também cabe ao professor uma nova maneira de fazer os alunos prestarem atenção e fazer os alunos interagir. Que eu acho que o momento agora é criar esse novo modelo, né, que eu acho que foi colocado, e agora daqui para frente vai haver um equilíbrio entre o virtual e o presencial. Isso não vai ter como hoje dizer, não, saiu a vacina, então a partir de março do ano que vem as aulas começam, normal, voltamos ao normal. Não, vai ter um equilíbrio entre o presencial e o virtual, e o que cabe é aos pais criarem a disciplina dos filhos de saber o seguinte: como eu sento no computador para trabalhar e tenho que produzir, você tem que sentar no seu computador, prestar atenção na aula e produzir a sua lição de casa, fazer os seus estudos e fazer o aprendizado dessa forma. Eu acho que é tudo novo, é novo para todo mundo erra no começo, a gente está se adaptando a isso, a gente já aprendeu. Eu, por exemplo, contei agora no mês de agosto, completei 1000 lives que a gente fez, quer dizer, cheguei a dia de fazer 10 reuniões, começar às 7 horas da manhã e parar às 9 horas da noite. Então, quer dizer, a gente aprendeu isso aí. Hoje não, hoje a gente já está fazendo menos, a gente está colocando de uma outra forma, mas é um aprendizado novo. Eu acho que o estudo é a mesma coisa. Não condeno o estudo virtual, não condeno a forma de aprender pelo computador, estar distante da escola. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre o presencial e o virtual. Muito bem, a gente vai agora conferir uma das colunas mais deliciosas desse programa, que é da Paula Parames. Vamos pro Dicas CDL no ar? Dicas CDL no ar. Cozinha com sabor. Com a Paula Parames, do Fogo de Minas. Boa noite, Paula. Boa noite, Roberto e ouvintes do CDL no ar. Aqui é a Paula Parames, do Fogo de Minas. Não arredo o pé daí, porque estou de volta para falar de um suco natural super potente, feito com 4 ingredientes ricos em nutrientes para melhorar a sua imunidade e turbinar a sua saúde. Estou falando da maçã, laranja, beterraba e cenoura. A maçã é considerada a rainha das frutas europeias, com inúmeros benefícios à nossa saúde. A laranja é conhecida mundialmente no combate a uma série de doenças, desde as folhas aos frutos. A beterraba é rica em antioxidante, ajuda na prevenção de alterações degenerativas celulares, associadas ao câncer. A cenoura possui muitos nutrientes, que ajudam no combate aos radicais livres. É rica em beta-caroteno, que ajuda os amantes do sol como eu a manter o bronzeado. Esses produtos separados possuem muitas vitaminas e fazem um bem danado para a nossa saúde. E se juntarmos os 4 num único suco, hein, Roberto? É um quarteto fantástico. Vamos ao suco, então. Para fazer 500 ml, vamos precisar do suco de 4 laranjas, meia maçã, a vermelha, 1/4 de uma beterraba pequena, 1/4 de uma cenoura, com a casca mesmo, higienizadas, é claro. Bata tudo no liquidificador, coa se achar necessário, sem coar é melhor. Importante, gente, tomar assim que terminar o preparo, para aproveitar melhor todas as vitaminas. Se quiser adoçar, dê preferência para uma colher de mel puro. E essa é a minha dica de hoje para você que quer ter uma alimentação mais saudável, mais disposição e melhorar a imunidade. Vou deixar a receita completa no Facebook do CDL no ar. Até a próxima e um grande beijo para vocês. Muito obrigado. Essa é a Paula Parames. Um beijo para você também, menina. Para vocês é coisa de mineiro, Para vocês. Para vocês. Para vocês, para todos nós aqui. 6h48. Tem participação no WhatsApp 99797-1077. Quem tá por aí, Elaine Brazão? Carlos. Carlos, boa noite. Boa noite, Roberto. Carlos dando uma opinião. Essa entrevista com o Dr. Caseiro foi espetacular. Bastante elucidatória. É uma pessoa que a gente pode acreditar. Vamos atrás da vacina, não é mesmo? Um abraço, até mais. É o único jeito, né, Carlos, da gente ficar livre dessa doença terrível, é com a vacina. Aí sim a gente volta para o modo normal. Por enquanto a gente tem que continuar se protegendo. É sempre importante a gente reforçar com todo mundo. Lavagem das mãos, Fábio Ferraz esteve aqui ontem. Lavagens das mãos principalmente, muito bem feita. Uso da máscara e o famosíssimo álcool gel. E distanciamento social. Muito obrigado. Jefferson fala, volta a usar
Volta às aulas só depois da vacina e 100% eficaz a vacina, obviamente. Não, lógico, tem que ser. A vacina russa é a única que está sob suspeita mundial. Não é se ela tem eficácia ou não. Porque eles até agora não conseguiram comprovar que eles passaram as 3 fases. Eles só comprovam as 2 primeiras fases. E essa terceira fase de testes é a mais crítica e mais demorada. Por que eles saíram na frente logo? A gente já lhe convê que eles não respeitam muito os direitos humanos e nem devem ter seguido aquelas etapas de cuidado com a vida das pessoas, né? Não sem querer falar mal, mas é óbvio que deve ter atropelado. E se morrer gente no meio do caminho, morreu, né? Aquele conceito. E talvez... E também existe uma teoria da conspiração, que eu não sei se é verdadeira, que diz que existe um banco de dados na qual eles sorratearam. Você nunca ouviu falar nisso? KGB? Sim. Isso é. Então, ali todos os cientistas concentravam um banco de dados na qual trocavam informações e concentravam as informações. Não sei se isso é verdadeiro, se é falso. Veja bem o que eu estou falando. Teoria da conspiração. Eu estou sendo bem fofoqueiro, vou dizer assim. Tem também o Paulo César, taxista, falando: boa noite, vou comprar as máscaras. Opa, olha aí, mais um. E aí, César, obrigado. Mais um que vai ajudar. Está ajudando as criancinhas aí, realmente. Vai, e eu acho que ele fica, o ponto do táxi dele, se eu não me engano, é em frente à CDL Santos Praia. Vamos fazer eu falei pro César hoje pra gente fazer uma campanha Volta Jefferson. Volta Jefferson? O Jefferson se revoltou no grupo que a gente tem de WhatsApp. Ah, é? E saiu do grupo. E deletou todo mundo do grupo, que ele era administrador. Então vamos fazer uma campanha agora, Volta Jefferson. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Jefferson Queiroz, está passando por um momento difícil na vida dele, está com problemas particulares, acho que até isso influenciou também a decisão dele de sair do grupo. Então, um forte abraço, amigo, força aí, né? Tamo junto. Bom, Nicolau, antes da gente partir para o futebol com o Alex Frutuoso, dá tempo da gente comentar sobre a greve dos Correios. E olha, as entregas podem atrasar. O que aconteceu com os Correios, hein, Nicolau? Uma instituição tão antiga, secular nesse país, que era tão de credibilidade, de confiança. A gente confiava em duas instituições, os bombeiros e os Correios. Os Correios hoje não mais. Eu vi uma declaração hoje que estão trabalhando 80%, né? Não sei se o André viu essa declaração. Mas eu acho que são o Correio essencial, né? Não pode entrar em greve, principalmente nessa época agora de pandemia, na qual as pessoas estão comprando online, né? E recebimento de mercadorias é essencial, né? Então eu entendo que reivindicações, elas são justas. A greve pode se tornar até uma greve legal ou ilegal, vai depender do julgamento, mas não acho justo, particularmente eu não acho, porque eles tinham que ver que é uma época que não é um momento ainda de reivindicação, né? E talvez eles estão reivindicando também, não é só salários, como exposição, eles estão se achando muito expostos. Então eu acho que dá pra gente, eu trabalho no comércio, o André também trabalha, né? Contato diário com várias pessoas. E tem que tomar os cuidados, álcool gel, prevenção, não tocar em ninguém, usar máscara. E dá para trabalhar tranquilamente. Eu acredito que dê. Vamos ver o que vai acontecer com isso aí, porque vai criar um problema na vida de muitas pessoas. Pois é, e eles têm o aumento do número de reclamações junto ao PROCON, chegou a 514% de janeiro a julho de 2020, entregas com taxas caras e prazo demorado, locais que eles não entram por nada, então tá bem complicada, a imagem tem sido bem arranhada nesses últimos tempos. Posso tentar fazer uma explicação rápida sobre os Correios? Já vem de algum tempo, questão de uns 5, 6 anos, que eu venho analisando a questão do comércio online. O Correios, até uns 5 anos atrás, ele tinha um número excedente de carteiros para o que ele prestava de serviço. Tá? Os carteiros são concursados, não podiam ser mandados embora. O Correio criou um passivo muito grande, um passivo trabalhista, são 125 mil carteiros no Brasil, uma grande parte ociosos. E aí o que aconteceu? Eles ficaram sem dinheiro para reestruturar a organização da empresa.
Quando entrou a pandemia, agora em março, por que eles ficaram ansiosos? Porque a comunicação via online, e-mail substituiu a carta, as compras acabaram substituindo uma série de serviços que os Correios faziam. Então a função carteiro acabou perdendo muito espaço no mercado. Quando entrou a pandemia, que voltou a compra online, as entregas, houve uma reativação desse mercado. E só que o Correio estava totalmente desestruturado para poder atender o mercado, né? E aí deu esse choque aí. Aí a questão do seguinte, o carteiro hoje, a função do carteiro ou funcionário carteiro, ele não tem a assistência da empresa Correios, para poder dar a condição de trabalhar adequada para ele. Ele se vê numa situação que não tem o respeito, ele não tem a garantia da sua vida ali com a empresa Correio. É assalto, é a questão da contaminação. Então, quer dizer, a empresa Correio todo tem que ser reformulada. Eu sou a favor, inclusive, que o Correio seja privatizado. Essa é a pergunta. Sou a favor. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que é essencial para o Correio. Porque perdeu o tempo do negócio, sabe? Se nós olharmos olhar celular, por exemplo, é um exemplo, né? A Teleste celular era horrível, custava caro. Hoje, e no caso do Correio, não cabe nem o argumento de dizer que vai aumentar a tarifa, que o Correio hoje é tão caro, né? O Luciano Abílio voltou afiado mais do que nunca. Os americanos acusaram os russos de roubar a fórmula da vacina, então a vacina deve funcionar, né? E outra, pensei que os Correios estavam em greve há anos, pois lá nada funciona. Eita, nós. Não exagera. Esse é o Luciano que eu conheço. Vamos de futebol? Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Roberto, um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Como era de se esperar, o Bayern de Munique fez valer o favoritismo nesta tarde e bateu o Lyon da França por 3-0. Está na grande final da Liga dos Campeões, no próximo domingo em Lisboa, Portugal, contra o Paris Saint-Germain. Bayern de Munique, que a gente já destacou aqui no programa, não teve nenhum jogo nesta competição em que ele fez menos de 3 gols. Portanto, aí pelo rendimento, né, pode até ser apontado como favorito. Do outro lado, o Neymar e o Mbappé vão tentar superar este favoritismo da equipe alemã, que tem vários títulos da Liga dos Campeões. O PSG, por sua vez, chegando à final pela primeira vez. Então, Bayern de Munique venceu, vai enfrentar o PSG no próximo domingo. No futebol paulista, hoje teve a retomada da Série A2. A Briosa, nossa portuguesa santista, foi até a capital paulista jogar contra o Juventus, perdeu por 3-2. Chegou a estar perdendo de 2-0, buscou um empate, mas no finalzinho tomou o terceiro gol, portanto, reestreia da Briosa com derrota na Série A2 na capital paulista. E no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, 7h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Palmeiras. O Corinthians joga 9h30 da noite em casa contra o Curitiba. Enquanto isso, Santos e São Paulo se preparam para os jogos de amanhã. O Santos pega o Sport fora de casa e o São Paulo pega o Bahia no Morumbi. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso, André Ursini, Nicolau Obeide. Tchau, gente. Obrigado, até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã tem mais. Tchau, Nicolau. Tchau. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi.